Graça e paz, irmãos. Vamos nessa manhã, última manhã do mês de março desse ano, seguir já no finalzinho, penúltima meditação na carta de Paulo aos Colossenses. Vamos abrir em Colossenses 4, a partir do versículo 2 até o versículo 6. Colossenses 4, versículos 2 ao 6. Diz o texto: dediquem-se à oração, estejam alerta e sejam agradecidos. Ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem, a fim de que possamos proclamar o mistério de Cristo, pelo qual estou preso. Orem para que eu possa manifestá-lo abertamente, como me cumpre fazê-lo. Sejam sábios no procedimento para com os de fora. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades. O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Vamos orar mais uma vez nessa manhã. Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer pela oportunidade que temos de nos reunir em teu nome e proclamar a tua palavra. Senhor, que cada um que está aqui presente e também de maneira remota possa, ouvindo a porção das Escrituras nessa manhã, ser edificado e lembrado de verdades fundamentais para a nossa vida cristã. Assim eu te oro e já te agradeço no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós já percorremos muito na carta de Paulo aos Colossenses e capítulo 3, capítulo 4, temos muitas instruções quanto ao viver cristão. Capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 17, as instruções para que a gente tenha uma vida santa. Depois, no versículo 18 até o versículo 1 do capítulo 4, ele fala sobre os mais variados deveres sociais que os cristãos têm, enquanto marido e mulher, enquanto pais e filhos, enquanto servos e senhores. Mas agora ele vai falar mais duas instruções, e eu acrescentaria que na segunda instrução ele ainda faz um adendo. Nós temos aqui duas questões que são importantíssimas para a vida cristã, e ele faz um complemento com relação à segunda, que nos mostra que não é simplesmente ter a ação, mas é como devemos ter a ação. E a gente vai compreender quais são essas duas orientações, duas instruções para a nossa vida cristã. A primeira delas é a oração. E a oração é o modo mais simples e comum de comunicação com Deus. E foi o próprio Deus que nos deixou esse meio de interação. Por meio da oração a gente apresenta as nossas necessidades, a gente apresenta as nossas dores, a gente faz as nossas súplicas e a gente também faz as nossas ações de graças. Através desse ato de falar com Deus, nós encontramos paz também. Quando a gente faz a oração, muitas vezes aflito, muitas vezes suplicando, no meio dessa oração a gente consegue sentir paz. A gente consegue o alívio da nossa angústia quando estamos em oração. Nós temos a solução dos nossos problemas e a alegria de saber que o nosso Pai nos escuta. E eu entendo que justamente o fato de sabermos que Deus nos escuta é que nos dá tudo isso. Nos dá paz, nos dá alívio e nos faz entender que, por mais problemático que seja o nosso contexto, há solução para o nosso problema, porque há um Pai nos céus que nos escuta. E sabendo disso, nós devemos ter em mente também que outras pessoas precisam conhecer esse Pai que nos escuta, que nos ama, que cuida de nós, que ouve a nossa oração.
nós precisamos pedir a Ele que nos abra portas, para que a gente transmita a sua graça, a sua bondade, a sua misericórdia, enfim, o seu amor. E o texto que a gente vai meditar, nesses 5 versículos, essa meditação breve, vai apontar para essas 2 responsabilidades de todo cristão. A primeira delas, a oração, e junto com ela, a evangelização. Mas na questão da evangelização, ele faz questão de dizer que ela deve ser feita com prudência. Então nós vamos ter a oração e a evangelização com prudência. E a gente vai analisar esses versículos e espero que Deus fale com a gente nessa manhã a respeito dessas nossas 2 responsabilidades e a forma como nós devemos fazer cada uma delas. No versículo 2 até o versículo 4, então Paulo vai falar sobre a vida de oração do cristão. E ele começa dizendo: dediquem-se à oração. Veja só comigo essa expressão, dediquem-se à oração. Em determinados momentos na nossa vida profissional, nós pensamos o seguinte: eu gostaria muito de ser bem-sucedido. E alguém vai olhar para você e vai dizer assim: só tem um jeito de você ser bem-sucedido na sua vida profissional, se dedicando. Em determinados momentos da nossa vida acadêmica também nós vamos querer passar em um concurso, passar no Enem, fazer os cursos que nós desejamos, e só tem uma forma da gente ser bem-sucedido na vida acadêmica: se dedicando, gastando tempo, se esforçando, se esmerando naquilo ali. A gente não pode querer que as coisas aconteçam no piscar de olhos sem que a gente dedique alguma coisa. Com isso eu não estou querendo dizer que a gente agora vai abraçar o que muitas pessoas falam assim: olha, faz a tua parte que Deus te ajudará. Deus já nos ajuda, mesmo quando a gente está ali dormindo, quando a gente está nem pensando muito bem naqueles planos, Ele já está encaminhando tudo para que as coisas que Ele determinou para a nossa vida venham a acontecer. Mas é fato que nós temos sim uma responsabilidade para com aquilo que Deus vai entregar na nossa mão. Não é porque eu sei que Deus cuida de mim e eu sei que Deus tem encaminhado todas as coisas para que o seu plano se concretize na minha vida, que eu vou agora cruzar os braços e esperar tudo acontecer. Óbvio que as coisas vão acontecer, mas elas acontecem inclusive com a motivação que Deus me dá para que eu trabalhe e me dedique. Então, Deus nos deu inteligência e nos deu capacidade e motivação para estudar, e a gente vai ser bem-sucedido academicamente. Deus nos deu 2 braços, 2 pernas, e mesmo aqueles que não os têm, continuam trabalhando para que eles sejam bem-sucedidos profissionalmente. E quanto à nossa vida cristã, como ser bem-sucedido na nossa vida cristã? Como ter uma vida cristã saudável, como ter uma vida cristã produtiva, que vai impactar outras pessoas, que vai mostrar a outras pessoas as necessidades que elas têm. Porque o novo convertido às vezes fica muito perdido com relação a agora, eu sou uma nova criatura, e o que eu devo fazer? Como eu devo me comportar? Como deve ser o meu dia a dia? Afinal de contas, muitas das nossas vidas eram totalmente diferentes do que a gente tem hoje. A gente não tinha o prazer e a responsabilidade, o compromisso de estar ali todos os dias orando, todos os dias lendo a palavra, todos os dias meditando na palavra de Deus. A gente tinha outras prioridades, tinha outras questões que povoavam o nosso coração e a nossa mente. Mas uma vez que nós somos cristãos, uma vez que nós somos chamados através dessa palavra a Deus, nós realmente precisamos ter como prioridade na nossa vida cristã a oração. E essa oração não pode ser de qualquer maneira, ele diz dediquem-se à oração. Então quando ele diz dediquem-se à oração, é porque essa oração deve ser perseverante. O momento que nós vivemos, e isso é dito repetidamente, parece que a gente nunca vai sair desse momento, já está durando tanto, mas esse momento que a gente está vivendo tem alguns propósitos. Certamente Deus tem os seus propósitos em trabalhar o coração do seu povo durante todo esse tempo. Nós de fato não fomos criados simplesmente para vir aqui, sofrer e acabou. Deus não colocou aqui a gente somente para destruição, para esperar o dia de morrer e aí finalmente Ele nos resgatar.
Existem coisas que o sofrimento, que as necessidades urgentes que o momento nos faz ter, e nos ensina também. Nos traz de lição, nos traz alguma coisa para que a gente avalie. O momento é de ser perseverante. A gente recebe inúmeros pedidos de oração todos os dias. Basta você ligar o Wi-Fi do seu celular e o seu WhatsApp dos mais diversos grupos, das mais diversas localidades, vai ter ali, peço oração por tal pessoa que se encontra enferma, peço oração por tal pessoa que vai passar por uma cirurgia, peço oração por tal pessoa que foi acometida da Covid-19, peço oração por tal pessoa que se encontra com problemas financeiros, peço oração por tal pessoa que se encontra com problemas familiares. Nós temos inúmeros motivos de oração. Todos os dias. E se a gente olhar para a própria vida, a gente tem motivo de oração do início ao fim do nosso dia. Eu acordo e digo, Senhor, muito obrigado porque eu acordei. Muito obrigado porque eu abri os olhos novamente e eu sei que as tuas misericórdias se renovaram sobre mim. Depois você vai tomar o seu café e você diz, Senhor, muito obrigado porque tem comida na minha mesa. Por conta da tua provisão, eu tenho sustento, eu tenho como alimentar a minha família. Se você ainda tem essa oportunidade depois de tanta quebradeira econômica e você pode sair de casa para trabalhar, você diz, Senhor, muito obrigado, porque eu ainda tenho trabalho. O Senhor ainda me dá a condição de sair de casa, trabalhar, batalhar pelo sustento meu diário. E você chega depois desse trabalho, cansado, você toma seu banho e vai se preparar para jantar e descansar com sua família. Você diz, Senhor, muito obrigado. Eu terminei o meu dia de trabalho, voltei para casa em paz, tranquilo, e eu sei que em tudo o Senhor me guardou. De várias formas, das mais impensáveis, o Senhor me livrou. Eu nem vi, mas o Senhor me livrou de muita coisa. Dos meus adversários visíveis e invisíveis, o Senhor me guardou. Eu tenho motivos para estar orando o tempo todo. E a nossa oração, hoje, muito mais do que em outros momentos, ela precisa ser percebida como algo que tem que ser perseverante. A gente ora por uma pessoa e diz, Senhor, que aquela pessoa saia do tubo. E a gente recebe os relatórios médicos dia após dia e a pessoa continua entubada, continua entubada, continua entubada, continua entubada. E você diz, Senhor, mas... Às vezes a gente é levado a fazer orações do tipo, Senhor, mas é teu servo. Senhor, mas trabalha na obra. Senhor, mas é uma pessoa tão boa, é uma pessoa que eu gosto tanto, mas não tem a ver com isso. Tem a ver, muitas vezes, com a perseverança que nós não temos em determinados momentos e que agora tem que ser exercitada para que, de fato, a gente mude. Como é que a gente vai sair diferente dessa pandemia se não for perseverando na oração, continuando a acreditar que Deus tem o controle de todas as coisas e é poderoso e que é maior do que tudo isso? Se a gente não tiver isso em mente, a gente não sai diferente desse momento, até porque a gente não sabe quando ele acaba. Então a gente precisa estar sempre se trabalhando e sendo trabalhado pela palavra de Deus para sair disso aqui diferente. Então a oração deve ser perseverante, porque nem sempre a oração que eu faço hoje vai ser respondida no segundo seguinte. Mas eu sei que será no tempo de Deus. Então o tempo de Deus não é igual ao meu, e é por isso que eu devo orar perseverantemente. Continuar a acreditar. E é difícil quando a gente ora por algo que a resposta de Deus é não. E a gente diz, eu vou orar pelo segundo pedido, se o primeiro foi não, a resposta, sim. É por isso que ele diz que é perseverante, incessante, contínua. A nossa atitude de oração deve ser assim. E deve ser com vigilância. Ele diz, estejam alerta, dediquem-se à oração, estejam alerta. Nós devemos orar com intenção. Nossas orações têm que ser intencionais. Eu tenho que prestar atenção no que eu estou orando. É fato que de vez em quando a gente deixa para orar mais tempo, quando está perto de dormir. E a gente começa, Senhor nosso Deus, e daqui a pouco já caiu no sono. Aquela oração nem sempre é encerrada, apesar de que a gente sabe que Deus conhece o nosso coração e sabe o que a gente vai pedir. Sabe aquilo que a gente tensionava apresentar a Ele em oração. Mas é importante que toda oração que a gente faça, a gente esteja muito alerta
prestando atenção no que está falando com Deus e principalmente que tenha objetivos específicos. Não é que a gente vai simplesmente orar para cumprir aqueles 5 minutos de devocional. Não é que a gente vai orar agora porque eu tenho que orar, é uma obrigação diária. Não, é porque eu realmente tenho muitos motivos para a oração. Por exemplo, um objetivo específico que eu posso ter para a oração, simplesmente glorificar a Deus. Eu não preciso fazer uma oração só para dizer, Senhor, me dá isso, Senhor, eu preciso disso. Eu posso simplesmente fazer uma oração dizendo, Senhor, eu quero apenas te louvar. Na minha oração hoje eu quero apenas expressar o quanto o Senhor é importante na minha vida, o quanto eu te louvo, o quanto eu te agradeço por tudo que o Senhor fez e faz e é para mim. A gente não tem muito costume de fazer isso, mas é uma oração necessária e é uma oração com um objetivo específico, dar louvor a Deus. A gente pode ter o objetivo específico de suplicar a Ele a solução de uma coisa que a gente é incapaz de resolver. E se a gente for pensar, no que eu sou incapaz de resolver? Eu diria tudo, porque eu não tenho capacidade de resolver as coisas que aparecem na minha vida. Eu olho para uma conta que vai se vencer no dia 30, hoje é dia 28. Eu não tenho um centavo no bolso. O que eu posso fazer? Nada. Além de trabalhar e esperar que o próximo pagamento venha. Talvez no 5º dia útil, talvez no 10º dia útil, eu não sei. Mas eu só posso me reportar a Deus e dizer, Senhor, o Senhor conhece minhas necessidades, sabe que eu estou extremamente limitado para resolver isso aqui, mas eu sei que o Senhor tem poder para resolver, me ajuda com isso. Mas não é só isso não, é quando a gente está sozinho dentro do quarto e começa a pensar nas coisas que tem praticado, e diz, Senhor, eu tenho sido falho para com o Senhor, eu tenho pecado contra o Senhor, e eu sei que eu não tenho sido dos melhores filhos que o Senhor tem, mas o que eu posso fazer? A não ser pedir a Tua misericórdia e pedir que o Senhor me perdoe. Eu sou incapaz de resolver o problema que eu tenho comigo mesmo e os problemas externos a mim, mas na oração eu suplico pela Sua intervenção. Uma oração com o objetivo específico de interceder por alguém. Não é só orar por mim, pensar em mim, na minha família e dizer, está tudo bem comigo, está tudo bem com minha família, está tudo certo. Não tenho necessidades, os outros têm. Uma das orações mais reconfortantes é a oração que você faz de intercessão, que Deus responde e que depois você tem a resposta daquela pessoa. Dizer assim, Deus fez, mas não foi pela minha oração, não foi a minha intercessão, foi o poder de Deus. E isso é reconfortante por quê? Porque você sabe que Deus te ouviu, que agiu, que continuou mostrando o seu poder a você e aos demais, e que você foi útil a alguém, intercedendo pela vida dela. Mas também ser grato por tudo que Ele tem feito por nós, uma oração de gratidão. A gente, às vezes, se obriga a fazer esse exercício porque a gente pede tanto, a gente solicita tanto, que parece que a nossa oração é pegar as nossas necessidades e colocar na prateleira, no escaninho do céu. E não é isso. A gente precisa ser agradecido. Quantas e quantas coisas Ele tem feito. Ah, mas eu não tenho ainda a minha casa, que eu tanto sonhei. Faz 15 anos que eu sonho com uma casa e eu ainda não comprei. Mas você está vivo. Pode ser de aluguel, mas você tem onde morar. Você pode não ter as melhores roupas, mas certamente sem elas você não está. Você pode não ter os melhores carros, mas condução até pública você tem. Deus te deu 2 pernas e faz você andar para onde você necessitar, e você chega. Nós temos motivo de agradecimento. Nós vemos pessoas pedindo nos sinais e cada dia mais. As pessoas, para se sustentar na cidade de Campina Grande, têm vendido balas, têm vendido pastilhas, têm vendido água, têm feito o máximo que podem para conseguir trocados, para comprar de manhã a comida que vão comer à noite. E a gente tem tido dia após dia o nosso pão sem precisar
passar por determinadas questões e por determinadas humilhações. Isso é motivo de agradecer a Deus. Então a nossa oração ela deve ser perseverante, com vigilância, e ela deve ser atenta. Não precisa ter preciosismo, você não precisa decorar um bocado de frases para chegar até Deus e que Ele só escuta a sua oração se você falar determinadas coisas. Você precisa ter foco e precisa saber que tem que ter temor e reverência, mas de forma simples. Diga a Deus o que você precisa, diga a Deus o que você quer expressar de gratidão, diga a Deus aquilo que de fato está no seu coração e que Ele já sabe, mas que Ele quer que você diga para Ele. Mas as nossas orações também devem ser pelos líderes e pelo avanço do reino. Diz o versículo 3, ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem, a fim de que nós possamos proclamar o mistério de Cristo pelo qual eu estou preso. Veja que coisa interessante. Paulo, aqui, ele poderia simplesmente dizer, Colossenses, vocês precisam orar. Por quê? Porque orar é bom, porque orar é justo, porque orar é... A oração é um instrumento que Deus deixou para nós, para que nós nos comunicássemos com Ele. A oração acalma a alma. Ele poderia dizer inúmeras coisas. Ele poderia dizer, Colossenses, orem por mim porque eu estou preso e eu quero ser liberto. Orem pela minha soltura. Se fosse nos dias de hoje, ore pelo meu habeas corpus. Mas ele simplesmente pede para que eles orem para que haja abertura de portas para a pregação. Isso é inimaginável hoje. Observe quantas pessoas hoje estão sendo presas até por questões ideológicas, por opiniões, que às vezes elas dão em suas redes sociais, que às vezes elas dizem em um discurso público. Pessoas estão sendo presas por isso. Paulo aqui foi preso por algo que não era sua opinião, era a pregação do Evangelho. Mas que a pregação do Evangelho naturalmente confronta o sistema que está instalado, porque o sistema é um sistema corrupto, é um sistema que privilegia os interesses humanos, e a pregação do Evangelho privilegia o reino de Deus. É naturalmente contraditório. Infelizmente nós não temos pessoas que sejam tementes a Deus o suficiente para governar territórios segundo a sua palavra, segundo a sua vontade. E nós penamos por isso, e nós sofremos por isso. E naquela situação Paulo podia reclamar de tudo na vida, está preso, não tem o que fazer, ele não pode sair dali. Diferente da sua primeira prisão, ele não tem como estar próximo àqueles que estavam o auxiliando na pregação do Evangelho. Ele simplesmente precisa focar no fim de vida. Dizer, Senhor, eu estou aqui, se eu for morrer aqui, me dá pelo menos a paz de saber que eu fiz alguma coisa pelo Evangelho. É um momento muito duro, é final de carreira, ele não tem mais muito o que fazer se a gente olhar simplesmente para a situação de estar preso. Ele poderia estar pensando em muitas coisas, mas ele pensa, eu ainda posso pregar o Evangelho. Se eu sair daqui, a primeira coisa que eu vou fazer é pregar. Se você chegasse hoje, exatamente agora, em qualquer presídio daqui, você perguntasse qual a primeira coisa que você faria se fosse solto hoje? Alguns diriam, com certeza eu ia roubar de novo. Eu não tenho com que me manter, ninguém dá trabalho para esse presidiário, eu vou roubar de novo, vou cair no crime de novo. Outros iriam dizer, eu sairia correndo para abraçar minha família. Muito tempo aqui, eu preciso ver minha família. Outros diriam, eu vou na primeira lan house que tiver, vou digitar um currículo e vou sair correndo para ver se eu consigo um emprego. O preso, Paulo, diz, a primeira coisa que eu vou fazer, se eu for solto, é pregar o Evangelho. Mas Paulo, você foi preso por pregar o Evangelho, não tem problema. Se eu sair daqui, eu vou pregar de novo. Quantos
quantos dos presidiários hoje, que tiveram a sua vida transformada até lá dentro mesmo, pela pregação de muitas pessoas, diriam isso: olha, se eu sair daqui agora, a minha maior motivação vai ser pregar para todo mundo, para que eles tenham uma vida transformada como eu tive. A gente sabe quem era Paulo, a gente sabe em quem ele se tornou, em quem Deus transformou ele. A motivação do coração de Paulo não é dizer: Colossenses, orem para que eu seja solto e viva o restante dos meus dias tranquilo, guardado, para que ninguém me prenda mais. Colossenses, orem para que eu seja solto e para que Deus abra a porta para a pregação do Evangelho. Ele não está preocupado com a própria vida. De fato, ele mostra a cada dia, a cada trecho de carta, a cada atitude, que ele não tem a sua vida por preciosa. Ele quer pregar o Evangelho. Ele ora pelos Colossenses por 2 vezes. Mas agora, no final da carta, ele inverte a situação. Ele pede que eles orem por ele. Ele não pede nada à igreja. Ele tem a oportunidade de escrever uma carta para a igreja e ele poderia dizer assim: me tragam alimentos, me tragam roupas, me tragam recursos, porque se eu sair daqui eu vou precisar de recursos para me manter fora. Mas ele pede apenas que a igreja ore por ele. É interessante que no momento que você está festejando mais um ano de vida, é natural que as pessoas procurem alguma coisa para lhe dar. Algum presente, alguma coisa que sirva para você, que deixe você feliz e que faça com que você lembre que aquela pessoa pensou em você no dia do seu aniversário. E isso é maravilhoso. Só que mais maravilhoso ainda é você saber que pessoas oram por você, independente de ser dia do seu aniversário. Faz parte do dever cristão orar, perseverar na oração, com ação de graças, e orar pelos líderes e pregadores. O maior presente que você pode dar a uma pessoa que lidera a igreja, a uma pessoa que prega a palavra, é orar por ela, antes, durante e depois de qualquer ministração. Nós precisamos da oração dos irmãos antes de subir ao púlpito, porque nós não somos absolutamente nada. E se for depender da nossa força, a gente nem subir, sobe. Nós precisamos da oração dos irmãos para que Deus nos dê a iluminação para compreender essa palavra, extrair as lições que são necessárias para a nossa vida cristã, para a condução da nossa vida cristã. Nós precisamos da oração dos irmãos durante a ministração, porque enquanto a gente está aqui orientando a igreja a viver da melhor maneira possível, tendo a oração como um ponto principal da nossa vida cristã, muitas coisas estão acontecendo ao nosso redor. A gente não tem noção das coisas que estão sendo manipuladas, tramadas contra nós, às vezes até mesmo no nosso coração, e que precisam ser retiradas para que a gente possa prosseguir. Depois que a gente expõe a palavra de Deus, a gente precisa de oração para que, se a gente pregou bem, que isso não nos suba a cabeça, porque quem falou foi Deus, através da nossa boca. E que se a gente falou sendo negligente para com a palavra de Deus, que Ele tenha misericórdia de nós, que da próxima vez a gente seja mais fiel. Nós precisamos sempre de oração, e o nosso dever é orar pelos líderes e pelos pregadores. Por isso que Paulo diz: meus irmãos, orem ao mesmo tempo que vocês se dedicam à oração, que estão alertas e que estão agradecendo a Deus por tudo. Orem por nós para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem, a fim de que nós possamos proclamar o mistério de Cristo. Ele estava a pedir aos irmãos de Colossos por vários motivos. Na nossa mente, quem está preso só vai pedir por liberdade. Ele solicitava a oração dos irmãos no sentido de pregar a palavra de Deus. Por meio da oração dos irmãos, por meio da oração dos crentes de todas as igrejas, o pregador é fortalecido. Por meio da oração dos irmãos, o pregador é liberto do mal e escapa às tentações. É por isso que ele pede: meus irmãos, orem por mim, orem por nós. Ele não somente pede por ele pede por aqueles que estão
com esse objetivo, com esse intuito de pregar a palavra. Quando nós subimos ao púlpito, nós precisamos estar cobertos de oração pelos irmãos, para que a gente cumpra de modo fiel e excelente a missão que nos foi dada. Feliz é o líder que tem uma igreja que ora por ele. Feliz é o líder que tem uma igreja que o põe constantemente diante de Deus em oração. Você não precisa fazer mais nada, meu irmão. Apenas ore por nós. Ore por nós. E ele diz, para que eu possa manifestá-lo abertamente no versículo 4, como me cumpre fazê-lo. Então, Paulo estava particularmente interessado em que os colossenses orassem pelo seu ministério de proclamação do Evangelho. Ele quer que as portas sejam abertas para que ele possa pregar e que haja muitas oportunidades para que ele explique claramente as boas novas de Cristo. Hoje, muito se fala da situação que a gente vive de estar com portas fechadas para o grande público, por assim dizer, mas as portas da igreja não se fecham. No sentido de que a pregação continua, que ela está chegando. É via cabos de internet, mas chega. É pelas telas pequenas dos celulares ou pelas grandes telas de computadores e televisões, mas chega. A pregação, ela precisa ser feita da maneira mais clara possível e deve ser feita de maneira aberta. Quando ele diz, eu preciso que vocês orem para que eu possa manifestá-lo abertamente. Paulo não... Se precisasse, ele faria, mas ele não queria estar orando em cavernas. Ele não queria estar se reunindo secretamente com irmãos. O desejo do coração dele é que ele pudesse manifestar a palavra de Deus abertamente. Quanto mais pessoas ouvirem, melhor. O nosso desejo hoje é o mesmo. Quanto mais pessoas estiverem assistindo, ouvindo, lendo, meditando, orando, vigiando, melhor. Quanto mais pessoas, independente da situação, não poderem vir fisicamente à igreja, mas estiverem mantendo saudáveis as suas vidas espirituais, melhor. O fato de que eu não posso subir à casa de Deus não me impede de elevar a minha oração a Ele, de pensar nas coisas do alto e manter a minha vida saudável o máximo possível. A oração é necessária para que a gente se acalme, para que a gente pense direitinho no que vai fazer, para que a gente peça a Deus que continue levando o seu reino a prosperar, a expandir, e para que as pessoas que nos alimentam espiritualmente possam estar sempre nas mãos de Deus, fazendo o seu melhor. Mas aí ele lembra de uma segunda questão, a vida do cristão diante do mundo, a evangelização e a prudência, nos versículos 5 e 6. Ele diz, sejam sábios no procedimento para com os de fora. Essa é uma grande questão, porque a gente pode ser muito bem quisto dentro da nossa igreja, a gente pode ser muito bem reconhecido dentro da nossa casa, dos nossos amigos, mas tem os de fora. Eu não posso desprezar os que são de fora. O segundo dever que Paulo menciona é o de evangelizar, pela criação de pontes com os não cristãos. Veja, eu preciso ter contato com quem não é cristão. Eu não estou dizendo que eu preciso me misturar com quem não é cristão. Existe uma grande diferença entre eu ter contato e eu me fazer um com eles. Eu preciso de contatos para que eu possa evangelizar, porque uma das maneiras mais eficazes, já consagrada pela história da igreja, como o contato mais eficaz para o evangelismo é o pessoal, é o um a um. É você conversando com alguém. Porque fazer culto em praça pública é interessante. Mas ali você vai ter a visão do todo. Você não tem a visão pessoa por pessoa. Você sabe que a palavra foi lançada, mas você não sabe em quem ela realmente germinou. A não ser que você converse com aquela pessoa. Você pode até dizer quem se sentiu atraído pela pregação do Evangelho, que quer entregar sua vida para o Senhor, mas não há um contato mais profundo, não há um contato mais específico.
No evangelismo pessoal isso acontece. Você pode distribuir folhetos, isso é bom. Você pode distribuir bíblias, isso é ótimo. Falar pela internet é uma grande ferramenta, mas nada substitui o contato pessoal. Infelizmente hoje tudo é culpa da pandemia. Então muita gente vai dizer que não está fazendo evangelismo pessoal por causa da pandemia. Porque tem que ter um distanciamento social. Mas para falar com alguém, você pode até ter o distanciamento. Dá para falar. A gente usa, por exemplo, o WhatsApp para tanta coisa. Por que a gente não manda uma mensagem para a pessoa? Não manda um áudio com devocional, com um versículo bíblico. Por que a gente não manda vídeos de pregações, de trechos de pregações, de uma música que você amanheceu o dia, lembrou daquela música, manda para aquela pessoa, olha, essa música toca tanto meu coração, escuta. A gente tem hoje tanta ferramenta para evangelizar, no 1 a 1 você tem um contato tão grande, por que a gente não faz? Nada substitui o contato pessoal, nada. A gente precisa disso. Então, se o cristão tem amigos que não são crentes, ele precisa se portar com sabedoria. É por isso que ele diz, sejam sábios no procedimento para com os de fora. Eu posso ter amigos que não são da igreja? Claro. Claro. Como é que você acha que a igreja vai influenciar o mundo se a gente não tiver contato com o mundo? Lembre-se, nós não somos do mundo, mas por enquanto estamos nele. Para fazer o quê? Para influenciar, para mostrar a verdade do evangelho, para mostrar que há uma diferença nisso que está aí. Que não dá para continuar vivendo como se não existisse Deus. Mas a gente só vai poder fazer isso se tiver contato com as pessoas. É possível criar pontes, é possível fazer contatos. Não é necessário, porém, viver como eles. Eu posso ter grandes amigos que não são crentes, mas eu preciso ter reservas suficientes para não começar a viver como eles. Como eu disse agora há pouco, nós precisamos influenciar o mundo e não o mundo a nós. O nosso contato não pode ser íntimo o bastante para que a gente se veja junto nas mesmas práticas, mas também não pode ser mínimo o bastante para que a gente também não influencie em nada. Que a gente não tem abertura nem para falar de Deus. Então, é possível ter algo em comum e construir relacionamento saudável com pessoas não cristãs? É. A partir de coisas muito simples. Muito simples. O que é que você gosta, meu irmão? Eu gosto de carros. Começa a conversar sobre carros com aquela pessoa. É um ponto em comum. A partir daí você já vai puxando outros assuntos. Meu irmão, faz tanto tempo eu viajo várias vezes e nas estradas Deus sempre me guardou. Nunca furou um pneu, nunca tive problema, nunca fiquei no prego. E você vai falando da forma como Deus guardou você e a forma como Deus deu a oportunidade para que você comprasse aquele carro que está sendo útil na sua vida, você está trabalhando com ele. E aí você já vai conversando com aquela pessoa, mostrando como Deus tem agido na sua vida, num ponto comum que vocês têm. E pode ser em relação a várias coisas. Conversas saudáveis, conversas que não vão, de modo algum, tirar a sua espiritualidade, mas que também não vão, de modo algum, te colocar como o inconveniente. Às vezes a gente quer pregar a palavra de todo jeito. Eu chego na hora do trabalho, as pessoas estão trabalhando, cada um no seu computador, cada um com o seu afazer, uma pilha de coisas para resolver, e eu chego querendo pregar, não é a hora. A gente precisa ser conveniente, pedir sabedoria a Deus. Ser sábio no procedimento para com os de fora é também respeitar o momento em que não dá. Tem hora que realmente não dá. Mas se eu peço abertura a Deus, eu sei que Ele vai me dar uma hora em que vai dar para falar com aquelas pessoas. Ambiente de trabalho é um local para evangelização? Com certeza. A hora do intervalo, um cafezinho, na entrada, na saída, transportando uma pessoa, dando uma carona para ela, para ir para casa. Você tem inúmeros momentos, mas na hora de trabalhar, a gente já falou aqui na pregação anterior, servo, trabalhe não enquanto o seu Senhor está vendo, mas trabalhe como para o Senhor. Ou seja, faça o melhor,
durante aquele tempo, são 8 horas o seu período de trabalho, pronto, durante aquelas 8 horas deu o sangue. Depois daquele momento, agora o tempo é seu. Pregue a palavra, da maneira que o Senhor lhe conduzia a fazer. Então, a gente deve exportar para o mundo exterior as conversações sadias que nós temos aqui. A gente sabe que se for entrar em determinados assuntos, as pessoas lá de fora vão nos trazer algumas coisas que nós não gostamos, que nós não aceitamos. Vai ter conversação pesada em qualquer ambiente que a gente estiver. Vai ter conversação torpe em qualquer ambiente que a gente estiver. Mas a gente tem que ter sabedoria para dizer, opa, a partir daqui para mim não dá. Eu converso com vocês na boa, eu participo do grupo com vocês. Agora, o que preenche meu coração é diferente disso. Ah, mas eu vou estar sendo chato, eu não vou ser aceito pelo grupo. É melhor não ser aceito pelo grupo e ser aceito por Deus. É melhor eu estar de fora ali de algumas conversações, porque elas vão me entorpecer, do que estar pecando contra Deus. Então, dá para fazer um meio termo e conversar com as pessoas de maneira amistosa, de maneira saudável, mas lembrando, não deixa que isso te influencie. O relacionamento com elas é para que nós os influenciemos. Por que eu fiz questão de falar um pouco mais, me deter um pouco mais na questão da relação com as pessoas de fora? De sermos sábios no procedimento com elas e aproveitar ao máximo as oportunidades, como termina o versículo 5. Porque há cristãos que são tão legalistas, são tão radicais, que dizem, eu não tenho nenhum amigo não crente, eu só tenho amigo da igreja. Assim, seria muito bom que a vida fosse só isso. A gente não teria as tentações que tem, a gente não teria os atropelos e às vezes os tropeços que a gente dá. Mas entenda uma coisa, a gente precisa se relacionar com as pessoas desse mundo. Você vai ter um chefe não cristão, você vai ter um subordinado não cristão, você vai ter um vizinho não cristão, você vai ter pessoas da sua família que não são cristãs. E você não vai ter relacionamento com elas? Você vai se intrigar, por exemplo, da sua mãe porque ela não é cristã? Não, isso não é saudável. Mas sabe por que algumas pessoas não têm amigos não cristãos? Não é porque ela escolheu não ter amigos não cristãos. É porque o comportamento dela espanta as pessoas. Tem gente que é tão radical, quer ser tão, no popular, santarrão, que as pessoas se afastam. Afugenta até mesmo as pessoas da própria comunidade. Porque diz, não, isso aqui eu não faço, isso aqui eu não faço, isso aqui eu não vou, isso aqui eu não converso. Não pode, não pode, não pode, não pode, e o que é que pode? Não pode a gente se sujar, não pode a gente se influenciar, não pode a gente se jogar no mundo. Mas como é que a gente vai querer fazer evangelização se a gente não conversa com as pessoas? Como é que a gente vai querer que de fato o bom perfume de Cristo seja exalado nesse mundo se a gente não está no meio deles? Eles não vão sentir. Como é que a gente quer que eles conheçam a palavra de Deus se a gente não pregar a eles? Como é que a gente quer que a vida deles mude se eles não veem o nosso exemplo, porque a gente não se relaciona? Fica difícil. Aproveitar todas as oportunidades ao máximo, ou seja, sempre que possível, sempre que for conveniente, pedindo sabedoria a Deus, a gente fala dele, fala do amor de Deus, fala da palavra de Deus. Aproveita o tempo que a gente tem, os canais que são abertos para a gente, as redes sociais que a gente tem, com que a gente gasta um bom tempo durante o dia. A gente evangeliza as pessoas ao nosso redor. E o versículo 6 finaliza dizendo, o seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Às vezes a gente perde a oportunidade de contato com algumas pessoas pela nossa forma de falar. Você está falando a verdade, você está falando sobre a verdade, que é Cristo e a sua palavra, mas você não sabe como falar, a maneira como falar. A palavra de Deus não vai ser escutada no grito, você não vai ganhar na força, no grito, tentando se impor sobre as outras pessoas pela sua forma às vezes forte ou grosseira de falar. Nem adianta. Não adianta, por exemplo, a pessoa está passando por um problema grave, às vezes por ocasião não somente dessa época que a gente está vivendo, mas a gente tem vivido
um período muito grande na história, dos últimos 10, 15 anos, de muita gente com problemas emocionais. Depressão, ansiedade, síndrome do pânico e tudo no mundo. Você chega para uma pessoa dessa e diz assim, pelo amor de Deus, vai orar, vai se consagrar, vai jejuar, isso é falta de fé. E você sabe que a pessoa está extremamente fragilizada, existem traumas a serem tratados, existem situações a serem resolvidas, existem perdões a serem liberados, existem problemas, intrigas a serem desfeitas, e você simplesmente age como uma pessoa insensível e com uma forma grosseira de falar, você diz, você precisa de orar. A gente precisa orar em todo o tempo. Paulo diz isso aos Tessalonicenses, mas ao mesmo tempo em que ele diz que nós precisamos orar, nós precisamos estar alerta. Na minha dedicação à oração, eu preciso estar alerta com o que está acontecendo ao meu redor, para orar da maneira certa, para abordar as pessoas da maneira certa, para que aquilo que eu pregue seja sábio e que as pessoas ouçam e apliquem na sua vida. É difícil você escutar uma pessoa que já chega na pancada. É difícil você escutar e respeitar uma pessoa que só aponta o dedo para você, nas coisas que você faz de errado, e parece que só ela que faz as coisas certas. É muito mais fácil a gente falar com as pessoas, mostrando que nós também somos pecadores, que a mesma dor que ela sente, eu posso sentir, eu não estou isento disso. Mas sabe como é que eu passo por essas dores, por essas necessidades? Sabe como é que eu consigo a resolução dos problemas mais insolúveis da minha vida? Com Deus. E é isso que eu vou apresentar para essas pessoas que estão extremamente fragilizadas e necessitadas de uma palavra temperada com sal. Não é porque a gente está falando a verdade, não é porque a gente está tratando do que é verdadeiro, que a gente pode usar o tom de voz que quiser. A gente continua entendendo o seguinte, nós não somos os donos da verdade, mas nós estamos com a verdade na nossa mão. Não podemos agir como se fôssemos os detentores de toda a moral e de toda a verdade, porque a gente continua pecador. A gente é regenerado, é justificado, mas continua pecador. Vai ter coisa que eu vou falar de uma pessoa e vou depois praticar a mesma coisa que eu reclamei daquela pessoa? Vai. Vai ter coisas que eu vou criticar no comportamento de alguém e eu posso, daqui a um pedaço, reproduzir a mesma coisa? Pode acontecer. Nós somos falhos. E se não estivermos vigilantes, orando ao Senhor o tempo todo para que Ele nos proteja, nós não seremos vistos como pessoas sábias, como pessoas auxiliadoras, e sim como hipócritas. E nós não podemos ser vistos dessa maneira. Nós não podemos deixar que o nosso testemunho errado empate da palavra de Deus fazer efeito no coração das pessoas. Por isso que ele diz, seja sábio no procedimento com os de fora. Aproveite as oportunidades. Não deixe ela passar porque você fez errado. Peça orientação a Deus antes de agir. E que o seu falar seja agradável e temperado com sal, para que você saiba responder a cada um. Meus irmãos, existe muita gente por aí perdida, cheia de dúvidas na cabeça. Gente que pega um folheto e diz, sim, e agora? Eu li isso aqui, mas eu não estou entendendo. Tem alguém para me explicar? Tem alguém para me orientar? Eu até me senti interessado em saber mais, mas tem alguém disposto a falar isso comigo? Tem alguém disposto a gastar tempo me explicando a palavra de Deus? A caminhar comigo, a fazer com que eu comece a pensar diferente do que eu penso hoje? Até porque depois da evangelização nós precisamos de algo fundamental na vida da igreja. Eu oro, Deus me dá a abertura de porta, eu evangelizo e depois o que é que eu faço? Eu largo a mão daquele novo convertido? Não. Eu vou caminhar com ele. Eu discipulo. Isso aqui que Paulo está mostrando para a gente, são duas instruções muito importantes para a vida do cristão. Mas quando ele diz que é evangelizar com prudência, com sabedoria, é porque ele sabe que a evangelização é o primeiro passo. Depois a minha responsabilidade é muito maior.
Eu tenho que caminhar com essas pessoas, mostrando através do exemplo como é o caminhar com Deus. Então essas são as responsabilidades que a gente tem como cristãos. Ter uma vida de oração saudável, intercedendo pela nossa família, pela nossa igreja, pelos nossos líderes. Aproveitar as oportunidades de evangelização abertas por Deus e agir com prudência. Para que o nosso testemunho pessoal não seja empecilho para que os outros creiam. Antes, que a nossa vida em Cristo seja encorajadora para aqueles que ainda não conhecem o amor de Deus. O amor que nos transformou. Para que essas pessoas conheçam aquele que nos escolheu antes da fundação do mundo para viver para o louvor da sua glória. Então, lembremos disso, oremos, preguemos a palavra e sejamos prudentes em todo o nosso proceder. Que Deus nos abençoe nessa manhã e que guarde essa palavra no nosso coração.